Queridos e queridas internautas, irmãos de jornada espírita, também aqueles outros companheiros de outros segmentos religiosos, porventura, nos acompanhem essa live. Sejam todos bem-vindos a esse momento virtual da União Espírita Cristã, em parceria com a Rede Amigo Espírita TV, onde a nossa proposta é apresentar o Evangelho de Jesus na visão do Espiritismo. A proposta para essa noite será a gente trabalhar o tema vivências felizes entre pais e filhos. E eu queria, para a gente poder introduzir esse tema, convidá-los a me acompanharem numa leitura preparatória. Nós temos dito que a leitura preparatória tem como finalidade, primeira, a gente entrar em sintonia com o momento, a gente procurar ficar mais atento, até porque, a partir desse instante, cada um de nós presentes aqui somos parte de uma corrente de luz, de amor, de bem, que produz energias salutares, que, por certo, serão manipuladas pelos benfeitores da UEC e distribuídas aos corações sofredores, muitas vezes nossos próprios corações. Então, a proposta será a gente fazer essa leitura e, nesse momento, procurar nos conectar para estar presentes, para participar efetivamente da live. Então, a leitura será do livro Palavra de Vida Eterna, a autoria espiritual de Emmanuel e a psicografia de Franciscano de Xavier, e o tema, a lição 91, que tem como título Apreço. E Emmanuel, para trabalhar essa reflexão, ele vai utilizar-se de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em cima da fala de Paulo, vem o comentário do benfeitor espiritual. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação do teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em ti, ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequenas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombras. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Profundas as palavras de Emmanuel para introduzirmos o tema vivência feliz entre pais e filhos, e eu quero convidar você agora a fazermos juntos uma oração, fechar os nossos olhos, nos entregar a esse momento, nos entregar nas mãos dos amigos espirituais que são prepostos de Jesus, que venham ao nosso auxílio para nos envolverem, para nos consolarem, nos confortarem, nos fortalecerem. E roguemos esses irmãos dizendo: Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em busca de encontrar contigo. Viemos aqui porque o nosso coração está sedento
de receber as tuas energias, de sentir o teu magnetismo, de perceber a tua presença entre nós. Disseste-nos que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te farias presentes. E nós queremos sentir, Senhor. Nós queremos sair daqui, dessa live, levando em nosso coração a sensação nítida de que estivemos contigo. Envolve-nos, Senhor. Que as emanações de luz dos vossos prepostos iluminados, da equipe de Bezerra de Menezes da UEC, possam nos penetrar o psiquismo, nos trazer a serenidade, a paz, para que todos nós, que estamos vendo ao vivo, que veremos depois, quer encarnados, quer desencarnados, possamos sair daqui renovados, para continuarmos firmes nesse projeto desafiador, nos tornarmos cada dia um pouco melhores. Protege-nos, livra-nos de qualquer atrapalho com a tecnologia e transforma, Senhor, esses momentos em momentos de profunda luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos, vamos trabalhar o tema. Vivência felizes entre pais e filhos. Eu queria começar fazendo uma ressalva com base no próprio tema, no próprio título da palestra. Nós usamos a palavra no plural, vivências. Nós sabemos muito bem, pela informação espírita, de que nós somos espíritos reencarnantes e é bem provável que nossos encontros de almas para reparações têm sido repetidos. Em alguns momentos da história reencarnatória, nós trocamos de papéis. Então, algumas vezes fomos pais, algumas vezes nossos pais vieram como nossos filhos, mas fato é que temos experimentado inúmeras vivências, a fim de reparar os erros do ontem, a fim de nos fortalecer nesse objetivo de desenvolver o amor em nossos corações. Então eu fico pensando que todos nós, talvez nem todos nós, sejamos pais, mas inevitavelmente todos somos filhos, e independente da relação, independente se conhecemos o pai ou não, independente se esse pai é presente ou ausente, não importa. O que importa é que há uma relação, e essa relação precisa ser trabalhada na direção de buscarmos uma harmonia. Feita essa introdução, a gente vai dizer, inicialmente, como é que se forma uma família. Nós colocamos aqui, e vamos usar aqui, uma família que eu chamei de tradicional, ou família convencional. Não importa aí a tecnologia. Mas as informações a serem trazidas aqui com relação ao relacionamento de pais e filhos são extensivas a qualquer outra formação familiar. Mesmo aquela entre, por exemplo, irmãos que são homoafetivos e que têm filhos adotados. Há uma relação de pai e filhos. Uma relação ali intensa e os conhecimentos a serem propostos aqui, por certo, também beneficiarão a estes. No entanto, a proposta aqui será trabalhar uma questão básica. Vamos lá, comecemos por esse companheiro que está ali na tela, um pouco entristecido, ou meio que sério, talvez por conta da solidão, e de repente ele percebe a presença feminina. E ele, observe bem a boquinha dele, desconfiado, olha para o lado, mas ela o percebe também, olha mais intensamente. Ele abre um sorriso e ela fica brevemente ruborizada. E a iniciativa parte dela, dando apenas um pequeno passo. E ele cai na isca e rapidamente corre para encontrá-la. Conversam, encontram afinidades, o coração bate mais forte, resolvem avançar no compromisso, casam-se e vêm os filhos. Nesse caso, foram 2 crianças. Esses 2 filhos representam uma formação de uma família convencional. Pais e filhos. Mas, na vida real, existem os atritos. Os problemas começam a acontecer. De um lado, ela se entristece, começam a vir as tempestades, os raios, e ele também se entristece, e algo que é real entre nós acontece. Esse casal se afasta.
esse casal, eles separam-se. Pois bem, vamos trabalhar agora o que eu vou chamar de família real. Uma família que meu irmão, minha irmã, pode ser a sua formação familiar. E eu vou dividir em kits. Vamos lá. Tá aí o nosso companheiro de novo, agora é triste, né? A separação entristece de qualquer forma, e ele encontra uma outra companheira. E ele a enxerga e dá um sorriso. E ela também vai repará-lo e vai corresponder. Então ele vem acelerado para o lado dela, ela também aproxima-se dele, e mais uma vez os corações batem e eles acabam contraindo um laço de família. Casam-se. E aí, meus irmãos, vejam bem. Kit Família 1. Esse pai traz os seus filhos para o casamento. Então, aquela esposa passa a assumir uma nova função, a função de madrasta. Então, é um tipo de formação familiar. O kit 2 é o kit quando ele traz os filhos e ela também traz os seus filhos. Então, começam a haver uma relação dele para com os filhos dela de padrasto, que também é uma relação de responsabilidade, dela para com os filhos dele, e entre eles, os irmãos, que agora não são mais irmãos sanguíneos, mas se relacionam como irmãos. O terceiro kit Família 3, é quando o pai, o marido traz os filhos, a esposa também traz seus filhos, e o casal tem seus próprios filhos. Me recordo, assisti uma palestra do Vanderlei Aguiar, nosso irmão querido, lá do Jerônimo Ribeiro, aqui de Vila Velha, e ele dizia que é nesse momento que ouve-se o seguinte diálogo. A esposa gritando, meu amor, corre, vem depressa, porque os meus filhos se juntaram com seus filhos para baterem nos nossos filhos. Meu irmão, isso é uma realidade. São vários kits famílias, mas entre eles todos, uma relação entre pais e filhos constante. Relação essa que exige de nós um posicionamento. Pois bem, diante dessa realidade de uma relação bilateral, não correspondente ou correspondente entre pai e filhos, quais são as diretrizes espíritas? Quais são as diretrizes espíritas? Daqui para frente, vamos nos apoiar numa base doutrinária, iniciando com a questão 208 do Livro dos Espíritos, que não podia faltar. Kardec pergunta à espiritualidade: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Meus irmãos, a pergunta de Kardec procede. Kardec vem de uma cultura católica, Kardec estudou numa escola protestante, e o que Kardec conhece é a teologia de que os espíritos eram criados no ato da fecundação. E Kardec, até a questão 208, já vem trazendo uma bagagem imensa de novas informações apresentadas a ele pelos espíritos da equipe do Espírito de Verdade. Informações essas que vêm mudando os seus próprios conceitos e que ele teria trazido, apresentado à comunidade, à humanidade, no lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec ele questiona se o espírito é criado no ato da fecundação, ele seria como se fosse uma página em branco. Então, tudo aquilo que os pais escrevessem nele ficariam grafados. Mas Kardec já sabe que o espírito agora traz consigo inúmeras experiências do passado, registros profundos. Então, será que, trazendo o espírito as experiências do passado, os pais poderiam influenciá-lo de alguma maneira? Fica aqui, mas vamos abrir um parênteses importante, uma das provas da reencarnação. Nascem numa família gêmeos univitelinos, que são criados no mesmo tempo, pelos mesmos pais, nas mesmas escolas, muitas vezes com as mesmas roupas, e se transformam em pessoas diferentes. Deveriam, então, se fossem páginas em branco, se tornarem exatamente iguais. Prova de que nós trazemos uma bagagem própria do passado que influencia hoje e que precisa hoje ser também trabalhada e lapidada. Mas a pergunta é: influenciam os pais no espírito dos filhos? A
A resposta que Allan Kardec ouve é: ao contrário, bem grande influência exercem. Meus irmãos, a resposta poderia ter ficado aqui, mas os amigos espirituais preferem prolongá-la e vai trazer de modo geral, um ensinamento mais profundo. Sim, a pergunta de Kardec com relação aos pais. Mas os espíritos respondem que sim, pode haver uma influência muito grande e acrescenta dizendo: conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Todos nós, conhecidos, amigos ou não, temos um compromisso de colaborar com o progresso moral de todos uns dos outros. A fala dos Espíritos está apoiada na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E lhes é revelado que a primeira encarnação, o primeiro objetivo da encarnação é trabalhar pelo aperfeiçoamento moral para atingir a perfeição. E no segundo momento diz assim: visa um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Como cooperadores com Deus, trabalhamos ajudando, incentivando, motivando, levando as pessoas, principalmente com o nosso exemplo, a quererem também se tornarem melhores. Mas voltando à especificidade da questão 208, os espíritos complementam a Kardec dizendo: pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Meus irmãos, a revelação espírita de que a relação de pais e filhos, especialmente dos pais educadores, se transforma numa missão. E, segundo a orientação dos benfeitores, se tornarão culpados se vierem a falir, e veja interessante, no seu desempenho. Então, o que está em jogo não são resultados, são desempenhos. São as atuações que fazemos, a seriedade, no comprometimento, na disciplina, na nossa meta de transformar os espíritos dados por filhos por meio da educação. Meus irmãos, uma coisa que nos encanta profundamente do Espiritismo: ele nos diz o que temos que fazer. Diz com clareza o que temos que fazer. Mas, no outro momento, ele nos ensina como fazer. A missão de transformar os filhos, de melhorar o coração por meio da educação. Esse que seja talvez um dos grandes desafios dessa proposta de vivências felizes entre pais e filhos. Seremos avaliados pelo nosso desempenho. Quero fazer um paralelo aqui. Quando nós trabalhamos a questão do casamento, e aqui é só uma proposta, porque há outras, não é, que classificam os casamentos, mas os casamentos, na maioria das vezes, eles são ou provacionais, ou são casamentos expiatórios. Os provacionais são aqueles, talvez na maioria, que a gente vem para experienciar uma dificuldade, para trabalhar uma dificuldade interior e melhorar. Os expiatórios, aqueles que nós encontramos corações a fim de fazer reparações do ontem, e os casamentos afins, que ainda, infelizmente, são a minoria, mas existem. Eu queria fazer um paralelo entre casamentos e relacionamentos, porque podemos aplicar a mesma regra. Então, os relacionamentos podem ser provacionais. Então, está no projeto reencarnatório reencontrar corações, pode ser o do filho ou do pai, um processo de provas. Mas também pode ser um relacionamento expiatório. Talvez a minha relação difícil com o pai seja fruto de um passado delituoso, onde eu fui o agente, onde eu acionei, criei a dificuldade, e agora esse reencontro, que muitas vezes fugimos, e a espiritualidade compreende isso, mas nos oportunizará depois uma outra chance de refazer os laços. E também os relacionamentos afins, aqueles que a gente vê com mais constância, porque os pais acabam
tendo um reencontro de almas que se entendem e se compreendem. Há uma frase, um pensamento do poeta português José Saramago, onde ele vai dizer, talvez ele não tenha lá a sua vertente religiosa, mas ele coloca muito bem quando diz assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Os que são pais testemunham isso, né? A vinda de um filho muda a vida completamente. Interessante que na fala de José Saramago, é um ser que nos é emprestado, é claro, emprestado por Deus. Meus irmãos, nossos filhos são emprestados, não nos pertencem, e são emprestados com a intenção maior de adquirirem conhecimentos e progredirem e expandirem na evolução moral. Mas é um curso também intensivo de como amar alguém. Então, a relação bilateral, ela tem funções múltiplas. Os pais aprendem a amar com os filhos, e muitas vezes se convertem em seres melhores, e os filhos deveriam também aprenderem a amar com os pais. É claro que a gente traz uma visão utópica, porque na vida normal nem sempre é assim. Pais podem ser ausentes, filhos podem ser descuidados e rebeldes, mas a proposta maior que um dia compreenderemos é transformar a relação de pais em filhos numa missão que nos leve também a desenvolver o amor. Porque começamos a amar alguém, e quando amamos algumas pessoas, por menos que elas sejam, um dia expandiremos para a ideia do amor universal. Uma fala espírita, apresentada por um espírito amigo, que Divaldo Pereira Franco revela ser Joana de Ângeles, na codificação kardeciana, é o capítulo 9, item 7, onde nos é colocado assim: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Meus irmãos, se tivermos possibilidades financeiras, fazer a caridade material é algo fácil, é algo simples. Talvez um desafio de nós nos desprendermos da matéria, de nos desapegarmos. Mas, segundo Joana de Ângeles, é a caridade mais fácil. Mas ela acrescenta dizendo: outra há, porém, muito mais penosa e, por conta disso, conseguintemente, muito mais meritória. A caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, Deus, na sua sabedoria, cria reencontros de almas que ele sabe que vai enfrentar dificuldades e atritos. E agora nos convida a aproveitar o momento para desenvolver o perdão em nossos corações. Meus irmãos, todos aqueles que nos incomodam, que de alguma maneira nos agridem, deveriam ser vistos como um laboratório para que eu pudesse trabalhar essa valência moral tão necessária, desenvolver a capacidade de perdoar. Mas Deus nos colocou em nosso caminho, é um planejamento. Então Deus queria que a gente ficasse aborrecido e perturbado? Não. Ele queria nos oportunizar um momento de desenvolvimento. Na linguagem da Joana, eles podem servir de instrumentos para o nosso sofrer ou podem nos pôr à prova a paciência. Meus irmãos, essas duas questões apresentadas por Joana desdobrariam numa outra palestra, mas eu quero brevemente. Como é que interpretamos isso? Em ser instrumento do nosso sofrer. Suponhamos que, no passado, a gente tenha feito uso da agressividade para impor aos outros nosso desejo. E talvez tenhamos sido um pai agressivo. Algumas encarnações. Mas a vida ensina, a grande escola da vida ensina, a consciência fala mais alto, e um dia percebemos que a violência não é o caminho para resolver problemas. E o que fizemos? Nós entendemos isso e preferimos não mais ser violentos. Essa conversão nos levaria
a pedir a Deus que numa próxima encarnação eu encarnasse num lar para encontrar um pai agressivo. Seria castigo? Não. Seria uma maneira adequada para a gente grafar profundamente o ensinamento. Meus irmãos, nada melhor do que sentir na própria pele. Então, diante daquela relação de um pai agressivo, nós percebemos o que é ser agressivo e nós sedimentamos, de uma vez por todas, a ideia de que não devemos mais ser agressivos. Então, segundo o texto colocado aí na nossa tela, esse pai serviria como instrumento do nosso sofrer. Mas vejam também, para nos porem à prova a paciência. Meus irmãos, a ciência de saber esperar em paz. Uma das valências mais importantes que faz par com a humildade que definirão o nosso progresso moral na conquista de outras valências. Se não tivermos a humildade, não reconheceremos nossos erros. Não entenderemos aonde é que temos que mudar. E se não tivermos a paciência, não entenderemos que alguns defeitos levarão décadas, séculos ou encarnações para serem alterados. Então, na proposta espírita, a família, relacionamento de pais e filhos, nos oportuniza também desenvolver esses tão importantes sentimentos. O apóstolo Paulo, trabalhando essa questão do relacionamento de pais e filhos, vai trazer, na conhecida carta aos Efésios, capítulo 6, os versículos de 1 a 4, orientações da sua época que podem ser hoje, com toda segurança, relidas como atuais. Então ele vai falar com os filhos e vai falar com os pais. E Paulo, apesar do tempo, orientava dizendo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Era o mandamento apresentado por Moisés no livro do Êxodo, capítulo 20, quando é apresentado ao povo hebreu e a nós as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Esse honrar é muito mais do que respeitar, é muito mais que obedecer. Na visão espírita, é uma profunda gratidão pela oportunidade que ele nos deu, mesmo que eles não tenham sido presentes, de estar presentes no mundo físico, a fim de, despertados pela espiritualidade, trabalharmos as conquistas morais. Mas os pais, então, deveriam ser honrados. E essa honra deveria se converter em obediência. Claro que aqui, não mais aquela obediência cega do passado, que muitas vezes nos trouxe prejuízos, mas uma obediência racional, aonde nós olhamos aqueles que nos geraram e, respeitando-os e entendendo como sendo merecedores de honra, nós os obedecemos. Então, a primeira atitude dos filhos será olhar para os pais com esse olhar de obedecer. Queridos, embora eles possam nem sempre ter o conteúdo que precisamos, embora muitas vezes tenham eles declinado da sua missão, mas precisam ser encarados e respeitados e honrados. Então, na relação pais e filhos, o direcionamento primeiro dos filhos para com os pais, uma obediência que transmuta em uma honra e um reconhecimento direto. No entanto, Paulo de Tarso prossegue agora, mudando a via, orientando aos pais. E veja que interessante. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Paulo de Tarso, aqui encarnado, é também, quando desencarnado, um espírito da codificação kardeciana. Ele assina lá Paulo Apóstolo. E veja, meus irmãos, como está coerente a fala paulina com a resposta que nós lemos, a questão 208. Então, está dizendo que devemos educar os filhos, porque doutrina significa ensino. Será que nós temos ensinado os filhos na doutrina de Jesus?
Será que nós temos procurado, de alguma maneira, mostrar para eles o caminho do bem e do amor? Talvez a gente gaste algum tempo da nossa vida e até mesmo um investimento financeiro para oferecer aos filhos um ensino convencional dos melhores. Queremos que se formem na universidade, queremos dar a eles uma capacidade intelectual a fim de que possam progredir materialmente na vida. É claro que isso é importante, mas será que temos nos atentado para ensiná-los também o caminho do bem e do amor? Sim, porque ele pode se tornar um importante nome de um segmento profissional qualquer, ficar famoso, ganhar milhões de dólares. Mas se ele não se tornar um homem de bem, talvez todo esse dinheiro contribua para sua derrocada, para transformá-lo em alguém arrogante que vive se endividando em outros relacionamentos. Então, talvez fosse a hora da gente tentar, de alguma maneira, priorizar o ensino religioso para nossos filhos, independente se seja de forma virtual, porque as casas não estão funcionando ainda, as instituições não funcionam ainda, mas ensiná-los no caminho de Jesus. E a principal ferramenta, meus irmãos, de ensino será o nosso próprio exemplo. Não podemos afirmar que somos um exemplo completo. Não seremos, pelo menos durante algum tempo. Pelo menos ainda não. Mas podemos ser exemplos daqueles que buscam ser melhores, que tentam, que se corrigem, que reconhecem os erros, e é dessa forma que a gente influencia e educa nossos filhos. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 56, ele imprime esse pensamento. Vejam, meus irmãos, os codificadores, os espíritos da codificação, Paulo de Tarso, Paulo Apóstolo, agora Emmanuel, vejam que há uma linha constante para que nós possamos ser assistidos e esclarecidos para cumprir a nossa missão e aproveitar essa relação pai e filhos para desenvolver sentimentos mais profundos e mais nobres em direção a aprender a amar. Então, não importa qual seja hoje a minha relação com meu pai, se ele está encarnado ou desencarnado, se ele é presente ou ausente, não importa. O que importa é a nossa tomada de consciência de que temos um compromisso de transformar essa relação num meio de aprender a amar. Mas diz Emmanuel no Pão Nosso, lição 56. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço e da cooperação. Não adianta o pai fumante dizer para o filho não fumar. Não, as palavras não funcionarão. Ele, inevitavelmente, ou quase que certo, também se tornará um fumante. Mas Emmanuel prossegue dizendo, ao passo que os pais, os progenitores egoístas e descuidados, favorecerão nos dependentes a inutilidade e a preguiça. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que temos nos esforçado como pais, ou até mesmo como filhos, para ser exemplo? Sim, porque pode ser um caminho de mão invertida. Os pais, os filhos podem influenciar os pais. Muitos nascimentos de filhos com caráter mais ilibado, num lar ainda complicado, difícil, pode ser o socorro necessário para que aquele lar reflita e possa, mais uma vez, caminhar em direção a uma reconstrução, a um progresso. Pois bem, queridos, voltando lá, para a gente poder fazer um link com a Efésios 4, Efésios 6, diz o texto, um dito popular, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. 1000 palavras dizem menos que uma só atitude. E o mecanismo seria educar os filhos. Essa educação, meus irmãos, que vem pelo exemplo, precisa ser repensada, porque vivemos hoje uma geração onde os pais não têm dado limites. Dar limites, saber dizer não, é educar. Dar limites talvez seja fundamental para que a criança hoje, adulto amanhã, compreenda que a vida nos apresenta muito mais nãos do que sims. E que talvez alimentar os sims infantis seja intensificar o orgulho e o egoísmo.
o que Kardec vai chamar de chagas da humanidade. Mas ainda há um complemento da fala paulina. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas vejam, criais na doutrina, no ensino e na admoestação do Senhor. Admoestar o Senhor é trazer a informação religiosa, no nosso caso, espírita, e dizer para o filho: esse comportamento é inadequado e incompatível com a proposta de Jesus. Será que temos feito isso? Por isso, meus irmãos, a missão é tão desafiadora, porque muitas vezes nós preferimos, como pais, fugir, declinar, e muitas vezes, como os filhos, dentro da rebeldia, não queremos obedecer. Então, essa correção dentro dos parâmetros religiosos será fundamental para que esse espírito, filho hoje, que veio do espaço para progredir, consiga atingir os seus autorresultados de melhoramento. Então, para a gente poder fazer um gráfico, a base da família precisa ser o amor. No entanto, esse amor ainda incompleto, não desenvolvido, nem pelos pais, nem pelos filhos que habitam o mundo no momento que ele transita agora de provas e expiações para o mundo regenerado, esse amor ele pode ser transmutado, por exemplo, em respeito. Então, quando nós respeitamos o outro, o limite, o momento, nós estamos alimentando, começando a desenvolver o amor. E esse respeito, que é parte do amor, que é fruto do amor e constrói amor, é uma base familiar. Então, as famílias onde as pessoas se respeitam, há uma harmonia, há um entendimento, há um processo de união, de concórdia. No segundo momento, também o amor pode ser transformado em cooperação. Meus irmãos, quantas vezes falamos em amor, declaramos que amamos, mas não transformamos o amor em atitude, em cooperação, não transformamos o terceiro ponto em solidariedade. É preciso que, na relação de respeito, haja também a cooperação, procurar entender o momento do outro, o que ele mais precisa, e dentro de possibilidades pessoais, oferecermos-nos como aqueles que podem apoiar, cooperar. Essa solidariedade é uma escolha, porque a solidariedade ela tem como base a caridade e ela é a ferramenta que vai construir em cada um de nós a fraternidade. A fraternidade é o sentimento onde nós nos sentimos irmãos uns dos outros. No entanto, sem a solidariedade, sem o trabalho em prol do outro, sem perceber a dificuldade alheia, nós não conseguiremos desenvolvê-la. E, por fim, o quarto é a questão da admiração. Não aquele elogio frio ou calculado, mas o espontâneo. Quando nós reconhecemos no outro aquilo que ele faz de bom, a maioria, infelizmente, ainda pontua e encontra os erros e esquece de validar conquistas e acertos. Me lembro de uma história em que um pintor famoso, numa galeria, colocaria um quadro, uma tela branca, e no centro da tela ele colocaria um ponto preto. E perguntava àqueles que ali visitavam aquela obra de arte: o que você viu? E a maciça maioria dizia: vi um ponto preto. Poucos foram aqueles que enxergaram a grande tela branca. Meus irmãos, admirar, elogiar, reconhecer é uma das ferramentas que leva a ampliar o amor e, junto com respeito, cooperação e solidariedade, formam a base da família. Paulo de Tarso, agora na carta aos Gálatas, não Efésios mais, Gálatas 6, versículo 10, faz-nos um importante alerta. Diz assim o convertido de Damasco: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Poderíamos aqui entender a urgência de fazer bem e de fazê-lo a todos. Quando na questão 886, Livro dos Espíritos, Kardec inquiriu os benfeitores espirituais como é que o Cristo, como é que Jesus entendia
A verdadeira caridade, a resposta que ele recebe, no primeiro momento, é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Meus irmãos, benevolência para com todos. É preciso, eu tenho certeza que hoje fizemos o bem a alguém. Acordamos mais cedo, fizemos o café, arrumamos uma cama, mandamos um post pela internet. Sim, mas a proposta é fazer o bem a todos, enquanto temos tempo. Interessante aqui é lembrar esse principalmente aos domésticos da fé. Porque nós no passado imaginávamos que o doméstico da fé fossem aqueles que militassem conosco na nossa fé religiosa, nosso credo religioso. A visão espírita mais abrangente diz que doméstico da fé são aqueles que militam conosco, quer por 10 minutos, quer pela vida inteira, mas que nos oportunizam expressar a nossa fé. Quem sabe poderíamos incluir diretamente nesse grupo a família. Sim, porque em casa, meus irmãos, não podemos usar as mesmas máscaras que usamos do lado de fora. E quantas vezes é na família que funciona como um espelho, que vemos a nossa irritabilidade, a nossa impaciência, a nossa intolerância. E diante dessa descoberta, trazida pelo espelho familiar, somos orientados a trabalhar em conquistar a virtude moral que contrapõe a essas dificuldades. Há uma fala de Jesus, quando os doutores da lei lhe procuraram e disseram: Jesus, o Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. E vós, o que dizeis? É claro que o divórcio daqueles dias era um divórcio cruel. Uma mulher podia receber carta de divórcio, por exemplo, se ela houvesse queimado os pães. Esqueceu o pão no forno. Poderia ser receber carta de divórcio. E o divórcio, no divórcio, a mulher teria apenas 2 opções: ou mendigar, ou se prostituir. Então Jesus vai dizer para aqueles homens que Moisés permitiu essa lei por conta da dureza dos vossos corações. Diz o texto: e Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Meus irmãos, quantas vezes ainda manteremos o coração duro? Quantas vezes ainda seremos inflexíveis, esquecendo-nos de que essa inflexibilidade gerará para nós mesmos resultados negativos na grande lei de causa e efeito? Talvez fosse até mesmo inteligente procurarmos de alguma maneira amolecer o coração e perdoarmos, porque será o perdão a ferramenta decisiva para uma relação nova, para o reinício entre pais e filhos, entre quem quer que seja, para que a gente possa desenvolver a possibilidade de amar. Mas então, para começar a fazer o fechamento, educação, meus irmãos, de filhos, passa por 2 pontos. Primeiro, as raízes. Temos que desenvolver raízes, de preferência as profundas do Evangelho de Jesus. Porque mais tarde os filhos criarão asas, voarão, deixarão os pais, terão sua própria história, rumarão a sua própria vida. Porque, meus irmãos, é preciso, então, mais importante, porque asas são inevitáveis, oferecer as raízes. Então, quem sabe, não saímos dessa live mais comprometidos em levar o nosso jovem, ou nosso filho pequeno, para serem evangelizados. Quem sabe oferecer para ele uma literatura adequada, no nosso caso espírita, mas que possa ajudá-lo a conhecer melhor a Jesus. Há um poema famoso de Khalil Gibran, Khalil Gibran, onde ele diz assim, eu vou me permitir lê-los, acompanhe comigo. Vejo, meus irmãos, a lucidez de Khalil Gibran, um dos maiores nomes da literatura árabe. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Me lembrei do nosso companheiro Hermínio C. Miranda, no livro Nossos Filhos são Espíritos. Vem através de vós, mas não de vós. Formamos apenas o corpo. Doamos material genético para o corpo,
mas são espíritos imortais, não vêm de vós, mas não de vós, vem através de vós. E segue Calil dizendo: e embora vivam convosco, a vós não pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por se tornar como eles, mas não procureis fazê-los como vós. E diz assim: porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias do passado. Será mais fácil nós, como filhos, entendermos nossos pais, porque o progresso da humanidade, ele é sequencial. E diz o texto: vós sois o arco dos quais vossos filhos, quais setas vivas, serão arremessados. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com sua força, para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro, seja vossa alegria. Pois assim como a alma, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Seria o momento da gente, como pai, ter conseguido, de alguma maneira, cumprir a missão. Eu quero concluir com uma história. Havia um pai que tinha um filho único e eram inimigos. Motivo da inimizade: a mãe teria morrido, o filho já adulto, deixaram uma herança e o filho exigiu a sua parte, e esse pai, um homem dado à raiva, ao ódio, preferiu afastar-se do filho. E moravam, a fazenda foi dividida, a parte coube o filho. E havia muito ódio da parte do pai. E ele resolveu contratar um carpinteiro, comprou madeira suficiente, pediu que o carpinteiro fizesse um muro que dividisse aquele riacho, para que ele nem mesmo visse mais a casa do filho. E foi trabalhar. E o carpinteiro, quando ele retorna, ao invés de um muro, ao invés da parede, ele fez uma ponte. Me lembrei de Joseph Fort Newton, que tem uma frase, um pensador americano, que diz que as pessoas são solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes. Mas aquele carpinteiro fez uma ponte, e quando o filho viu a ponte, imaginou que era o pai querendo se reconciliar. Quando o pai chega e vê a ponte, enche-se de ódio, porque o carpinteiro não lhe obedeceu, mas quando ele olha para a ponte, ele vê o filho vindo, sorrindo, porque teria entendido a mensagem de reconciliação. O ódio é vencido porque aquele pai lembra-se da infância, lembra-se da esposa, quem sabe ali presente, influenciando, e aquele pai também vai em direção ao filho e troca um longo abraço, um abraço de reconciliação. Meus irmãos, é hora da gente assumir a nossa tarefa, nos tornarmos seres melhores e cumprir tão somente com o nosso dever de amar um pouco mais. Que possamos aproveitar o nosso momento de conscientização para transformar, a partir de já, a nossa relação com os pais numa relação melhor. E como filhos, também numa relação melhor. Que possa o Mestre Jesus nos abençoar. Eu quero convidar os companheiros para a gente poder encerrar com uma breve prece esse momento de reflexão, convidando você a fechar os olhos, imaginar as mãos desse carpinteiro construindo os nossos corações, transformando-nos em pontes. Querido Jesus, a nossa prece para concluir essa live é te pedir que nos ajude, tomando consciência de tudo que aqui ouvimos, fazer o esforço máximo que pudermos para sermos ponte, para unir corações, para poder socorrer, amparar, amar, a fim de que a misericórdia, a compaixão, os sentimentos nobres que nos caminham ao amor possam virar verdadeiras conquistas em nós. Ampara-nos, cada internauta, dá-nos sempre a tua paz e fica ao nosso lado,
com essa prece, pedimos permissão para dar por concluída essa transmissão de palestra pública virtual promovida pela União Espírita Cristã e pela Rede Amigo Espírita TV. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, até um próximo encontro. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz.